Segunda-feira, dia 15/6. Na fazenda Almonte, o padre Anselmo não consegue fazer nada para impedir que Alessandro procure por José Luiz, para se vingar. José Luiz fala com Angélica, esclarecendo que ama Montserrat, e por ele teria se casado com ela. Angélica conta a José Luiz que Montserrat está só com o seu filho, e que ela a apoiará no que puder. Já Alessandro chega furioso, procurando José Luiz, e pede que Angélica se afaste dele, pois ele apenas está esperando que ela morra para ficar com Montserrat. Já na residência Mendonça, Carlota pede à sobrinha Montserrat que procure Alessandro, mas ela diz que não está disposta a ser humilhada novamente. Graziella vai exigir que Demétrio convença Josefina a lhe dar poder sobre o seu dinheiro. Angélica se propõe a ser madrinha do bebê de Montserrat, para que também a apoie economicamente, já que ela não poderá nunca mais ser mãe. Graziella aconselha sua filha a aceitar a proposta de Angélica, mas Montserrat fica nervosa. Angélica chega desesperada para pedir a Montserrat que fale com Alessandro, já que ele está furioso com José Luiz e pensa que o pior pode acontecer. Adolfo dá uma rosa a Josefina e ela fica feliz. Ezequiel pede a Esmeralda uma oportunidade, mas ela diz que só pode oferecer a sua amizade. Eles se surpreendem ao ver Josefina e Adolfo juntos. Na residência Almonte, Victor recebe Alessandro, mas ele diz que está ali para acertar as contas com José Luiz. Pedro dá parabéns para Ezequiel pelo seu trabalho e lealdade. Ezequiel dá um presente caríssimo a Esmeralda, que fica ofendida e devolve, lembrando que só ofereceu a sua amizade. Já no hotel, José Luiz discute com Renato, por não ter agido como deveria. Triste, ele diz que Esmeralda terminou o relacionamento dos dois, por terem a expulsado de seu trabalho. Na residência Almonte, Victor tenta convencer Alessandro de que Montserrat não tem nada a ver com José Luiz. No exato momento, Montserrat chega e pede a Alessandro que os dois conversem. Alessandro é questionado e Montserrat pergunta como ele soube que José Luiz estava com Angélica. Ela pede que Alessandro deixe as coisas como estão, já que Angélica está muito doente. Ele se nega a aceitar, ao pensar que Montserrat veio fazer o pedido por José Luiz. Já Pedro exige que Nádia arrume a mesa e troque de roupa, atirando várias de suas roupas no chão. Nádia, muito nervosa, recolhe tudo. Pedro pede a Nádia que deixe de tocar piano e propõe que ela seja amante de Victor. Indignada, ela sai e deixa ele falando sozinho. Já Carlota está muito preocupada com a vingança de Alessandro, enquanto Graziella pensa na possibilidade de que sua filha se torne viúva e herde toda a fortuna de Alessandro. Graziella vai aprontar contra a vontade de Montserrat e manda uma mensagem para Alessandro do celular dela, o chamando para o encontro à noite. Montserrat vai pedir a Rosário que fale com Alessandro, já que ele é seu filho e pode reconsiderar. Na residência de Josefina, Adolfo a visita e ela, desconcertada, pergunta por Demétrio. Falando nele, em um automóvel, Virgínia e Demétrio se beijam apaixonados. Eles quase fazem amor, mas Demétrio a confunde com Josefina. Virgínia, muito nervosa, sai do carro. Já na residência de Josefina, Demétrio chega e, ao ver Adolfo, ele lhe proíbe de visitá-la, sem que ele esteja em casa. Logo em seguida, a sós com Josefina, eles acabam fazendo amor. Ele se surpreende pelos sentimentos que ela o provoca. Alessandro vai ler a mensagem enviada por Graziella, que se passou por Montserrat, e ficará intrigado. Victor responsabiliza Maria, caso algo ocorra com Alessandro. No hotel, José Luiz está desesperado para ver Montserrat. Renato lhe aconselha que pense bem nas coisas, já que pode acabar ficando sem Angélica. Na residência de Josefina, Graziella faz uma visita a Demétrio, e Josefina escuta quando Graziella aconselha o seu filho a não engravidar a feiosa.
Josefina, muito sentida, diz a Demétrio que escutou tudo, e ele fica preocupado. Terça-feira, 16/6. Demétrio chega à casa de sua mãe, e ela pergunta o que ocorreu com Josefina, e se ele recuperou o poder sobre o dinheiro da mulher. Demétrio lhe responde que não. Graziela, nervosa, diz que falará pessoalmente com ela para ajeitar as coisas. Demétrio pede à mãe que não se meta em sua vida. Rosário vai buscar Alessandra em sua casa em Água Azul, mas Maria é grossa e a expulsa, afirmando que enquanto ela for a sua mulher, ela não será bem-vinda ali e que ela não volte mais. Montserrat faz um desabafo e comenta com a sua tia que se sente muito nervosa pela visita de Alessandro. Carlota pede que ela não se preocupe, pois tudo sairá bem. Montserrat está esperando Alessandro e batem à porta. Ao abrir, ela se dá conta que é José Luiz. Ele entra e pergunta como ela está. Montserrat pede que ele se retire, pois Alessandro chegará logo, e se o encontrar ali, vai o matar. Alessandro bate à porta. Montserrat, muito assustada, pede desesperadamente que José Luiz saia pela cozinha. No jardim, Alessandro encontra José Luiz, que aponta uma arma para ele. Eles combinam um duelo. Montserrat fica desesperada e faz de tudo para evitar um novo encontro, no qual um dos dois sairá morto. Carlota vai atrás de Ezequiel para que ele ajude a deter José Luiz e Alessandro. Porém, já é tarde demais. José Luiz e Alessandro apontam uma arma um para o outro e disparam. Já Pedro propõe a Nádia que tenha um filho com Victor, mas ela se nega, pois diz que jamais permitiria que ele criasse seu filho. Ele diz que um político jamais se divorcia e só fica viúvo. Alessandro se lembra quando ofereceu a sua amizade a José Luiz, pensando que ele era seu capataz Antônio. Ezequiel chega ao hospital e tenta asfixiar José Luiz, mas Esmeralda entra e pergunta o que ele faz ali. Ezequiel diz que precisa falar com José Luiz para tomar a sua declaração dos fatos ocorridos. Já Rosário vai ver Alessandro na prisão e ele diz que se ela foi lá para falar de Montserrat, que não o incomode, pois não conseguirá nada. Rosário pede que Alessandro tenha piedade da criança, pois ela também teve um bebê nessas condições, sem pai. Alessandro pergunta se ela é sua mãe verdadeira. Ele beija a senhora no rosto e a chama de mãe. Amélia tenta tranquilizar Angélica, que está muito nervosa, por não saber nada de José Luiz. Batem à porta e ela vê Montserrat entrar. Angélica pede que ela diga que José Luiz está bem, mas Montserrat diz que ele e Alessandro se enfrentaram e José Luiz saiu muito ferido, mas está bem. Angélica então pede para ser levada ao hospital, para fazer uma visita. Rosário segue tentando convencer Alessandro de que ele errou quanto a Montserrat, que ela jamais o enganou, mas Alessandro ainda tem as suas dúvidas. Montserrat leva os resultados do DNA para Alessandro, e Maria pede que ela pare de procurar por Alessandro. E ainda diz que é culpa dela por ele estar preso. Montserrat responde que já lhe pediu o divórcio. Ela diz que José Luiz não pensa em processar Alessandro, então ele sairá logo do presídio. Quarta-feira, 17/6. Montserrat chega para visitar José Luiz e pergunta a Angélica como ele está. Ela responde que o doutor afirmou que a bala passou de raspão pelo pulmão, deixando-o ferido. Angélica olha muito preocupada para Montserrat, que lhe diz que tenha confiança em Deus, que logo ele vai se recuperar. Joaquim consegue convencer Alessandro a lhe alugar parte de suas terras. Joaquim vai atrás de Amélia, em sua casa, para perguntar o segredo sobre Graziela, que ela guardou por tantos anos, e assim poderá usá-lo contra Alessandro. Montserrat chega à sua casa e se encontra com a sua mãe. As duas discutem por causa de José Luiz. Alessandro vai ao hospital para ver José Luiz e pergunta se Montserrat e ele foram realmente amantes. Ele se cala por um momento
e logo em seguida responde para Alessandro que ele não a ama verdadeiramente, pois se a amasse, jamais duvidaria dela. Alessandro se encontra com Angélica e se oferece para encarregar-se dos gastos do hospital, mas ela se nega a aceitar, dizendo que o dinheiro de Alessandro não comprará o perdão de José Luiz. Amélia procura por Graziella para dizer que Pedro Medina e seu marido Joaquim estão querendo saber sobre o segredo que ela aguarda há muito tempo. Amélia então pergunta se alguém mais sabe o que ela teve que fazer para se casar com Lauro. Ela responde que não, mas Demétrio acaba escutando toda a conversa. Cheio de raiva, ele diz para a mãe, diante de Carlota e Montserrat, que se calou por anos, mas não irá mais fazê-lo. Ele revela que, na verdade, é filho do amante de Graziella, Benjamin Almonte. Alessandro chega à casa de Montserrat e pede para falar com ela. Graziella manda Carlota chamar a filha. Graziella distrata Rosário e Alessandro diz que ela a respeite, pois é a sua mãe. Graziella então leva Alessandro ao quarto do bebê e o mostra o quão bonito e grande ele está. Alessandro fica comovido e se aproxima, acariciando o seu filho. Ele pede perdão a Montserrat e ela responde que não será possível, pois Alessandro acreditou em todos e menos nela. Alessandro pede a Montserrat que o perdoe pelo seu filho, que não merece crescer sem pai, mas ela se nega e o expulsa. Antes de sair, Graziella pede dinheiro a Alessandro para cobrir os gastos do bebê e de Montserrat. Ele deixa bem claro que não lhes faltará nada. No hospital, Renato pergunta ao doutor como está José Luiz e qual é o motivo de sua febre, que ao invés de melhorar, só piora. O doutor responde que os antibióticos já não estão fazendo efeito e o melhor é que chamem todos os familiares, pois é provável que ele não resista. Quinta-feira, 18/6. Adolfo chama Josefina em sua casa, fazendo-a pensar que Demétria está lá. Ele tenta seduzi-la, mas ela não permite. Batem à porta, e é Demétrio. Alessandro está muito triste, e Rosário pede que o filho dê um tempo a Montserrat, pois foi muito difícil tudo o que ela passou. Carlota tenta convencer a sobrinha a perdoar Alessandro, mas ela segue irredutível. Esmeralda chega acompanhada de Renato, e Montserrat se assusta ao vê-los. Ele pede a Montserrat que os acompanhe até o hospital, pois José Luiz está muito mal e quer falar com ela. Carlota tenta detê-la, mas Montserrat sai depressa para ver José Luiz. Demétrio vai até a casa de Alessandro para lhe dizer que é filho de Benjamin Almonte e que por isso quer a metade da sua herança, que lhe corresponde. No hospital, José Luiz pede a Montserrat que diga que segue o amando, assim como no primeiro dia. Alessandro acaba entrando sem ser visto e os escuta. Alessandro sai muito nervoso e imaginando ver Montserrat e José Luiz trocando juras de amor. Nádia chega em casa e reclama com Pedro por ele ter planejado um encontro seu com Victor. Neste momento, ela vê Ezequiel saindo do banho e imagina que eles estavam juntos. Maria chega à mansão Almonte e encontra Rosário. Ela pergunta o que Rosário está fazendo lá. Ela acaba ofendendo Rosário e Macário a defende e pede que não seja tão estúpida. Imediatamente, Maria vai até Alessandro e pergunta o porquê ele permitiu a entrada de Rosário. Alessandro pede que ela a respeite, já que Rosário é sua mãe. Graziella vai atrás de Alessandro para pegar o cheque que ele a prometeu e descobre que eles estão assinando os papéis do divórcio. Graziella fica nervosa e diz que jamais vai permitir que Alessandro se desfaça de sua filha, mas Alessandro diz que quem deseja o divórcio é a própria Montserrat. Sexta-feira, 19/6. Ezequiel manda a Carlota um grande arranjo de flores, acompanhado de um convite para um jantar. Ela e Montserrat ficam surpresas. Nádia questiona Ezequiel sobre seu marido. Ele responde que eles são apenas amigos e jamais existiu ou poderia existir algo entre eles.
Montserrat telefona para a casa de Alessandro e Rosário a atende. Neste momento, chega Alessandro e Rosário diz que ele precisa falar com a moça. Ele aceita. Graziella vai buscar Demétrio para dizer-lhe que Montserrat conseguiu o divórcio, mas sem nada de dinheiro. Graziella diz que eles precisam fazer algo a respeito disso. Demétrio se nega e diz à mãe que ela está nessa sozinha. Ezequiel vai buscar Esmeralda em casa e conta para ela que Nádia, a esposa de Pedro, acredita que os dois são amantes. Esmeralda, surpresa, ri e diz que isso seria impossível, apesar de Pedro ser bem esquisito. Alessandro diz a Montserrat que já assinou os papéis do divórcio e que agora ela é uma mulher livre. Ela, surpresa, pergunta por que ele fez isso e ele responde que foi por amor. Já no hospital, José Luiz reage e acaba encontrando Angélica atirada no chão. Ele se levanta e a ajuda. Neste momento, chega Renato e pergunta o que ocorreu. José Luiz responde que não sabe e que quando acordou, só sabe que ela estava no chão. Pedro diz a Ezequiel que Joaquim está pronto para começar a trabalhar nos terrenos de Alessandro e que precisa de homens armados. Ezequiel comenta que Esmeralda falou muito mal dele. Já Montserrat vai atrás de Alessandro em sua casa e Rosário a recebe emocionada. Já Graziella, com um pensamento longe, lembra de quando confessou ao padre Anselmo que estava grávida de Benjamim Almonte, mas o bebê morreu.